Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h04. O Viva Voz está no ar nesse início de semana com análise, informação e bastidores das principais notícias aqui no Brasil, no mundo. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera. Boa noite para você, de novo para os ouvintes. Semana de retomada dos trabalhos no Congresso, um olho na agenda econômica e outro nas emendas, né? Exatamente, a política voltando a Brasília e aeroporto lotado depois de umas longas férias, né? Emendaram ali recesso, Olimpíada, campanha, e não é que estejam indo para ficar, estão indo para dar uma passada essa semana, porque agora é a época de esforço concentrado. Então, o presidente Lula já reuniu ali os seus ministros, reuniu os líderes para pedir empenho nesse período aí curto de votações para que a agenda do governo ande. Quem traz as informações dessa reunião de começo de semana para a gente é a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Isso mesmo, viu, Vera? O presidente Lula já se reuniu aí com os líderes e pediu também para que os ministros reforcem a interlocução com os deputados e senadores em relação aos projetos econômicos. A prioridade do governo é garantir a aprovação dessas pautas ainda esse ano, mesmo em meio à campanha eleitoral. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele disse estar confiante que tanto os ministros quanto o presidente vão atuar aí nesse esforço. E a prioridade do governo são os projetos da regulamentação da reforma tributária, um na Câmara e outro no Senado. Inclusive, Padilha disse que já tem acordo para votar na Câmara nesta semana, mas no Senado a gente lembra que o presidente disse, né, o presidente Rodrigo Pacheco, que só vota após as eleições. Mesmo assim, Vera, o ministro disse estar confiante na aprovação. A nossa prioridade é encaminhar o mais rápido possível a votação do segundo projeto de lei de regulamentação da reforma tributária, que foi amplamente discutido no primeiro semestre. Nossa avaliação está bem encaminhado. Aqui o líder Guimarães reforçando que já tem acordo entre os líderes, inclusive no conteúdo, para que a gente possa votar, trabalhar para votar essa semana, trabalhar essa semana nesse esforço concentrado. No Senado ainda não começou a contar o período de urgência. Agora, a prioridade do governo é garantir a conclusão da reforma tributária este ano. Pois é, outro assunto aí que é prioridade para o governo é a questão da desoneração, que também entrou na pauta do encontro de hoje. Nesse caso, ainda não há acordo no Congresso, a gente lembra. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que essas reuniões vão acontecer aí até amanhã para tratar do tema. Não, foi reunião sobre pauta legislativa. Hoje ainda e amanhã nós vamos ter reuniões aí para encaminhar esses assuntos. Não, foi geral, porque tem muitos assuntos, acredita, PL 68, que é o complemento da reforma tributária, alguns detalhes que estão sendo negociados de texto, passando em revista essas coisas todas. Pois é, o governo também se articula para negociar como vai ficar aí o texto do projeto que tenta resolver a dívida dos estados com a União. Ainda precisa fechar um acordo em torno do texto final, já que o governo deixaria de arrecadar aí cerca de 28 bilhões de reais. Enquanto isso, em meio ao início da campanha eleitoral, o presidente Lula vai continuar viajando pelo país e participando de anúncios ou de continuidade de obras. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Pois é, Carol, o governo está tentando pegar aí o rabo do cometa e assumir o protagonismo em alguns projetos nos quais ele não é protagonista. Esse, por exemplo, da renegociação da dívida dos estados, é um projeto que o governo começou a entabular em várias reuniões do Haddad com os governadores e rapidamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomou para si esse protagonismo, passou a articular diretamente com os governadores, com a Fazenda mais ou menos como coadjuvante no processo, e ele pretende votar nesse esforço concentrado dessa semana o projeto que está tramitando lá no Senado. E isso se deu num momento em que ele, Pacheco e o governo começaram a ter vários estranhamentos, inclusive com a devolução daquela medida provisória
e uma série de curtos-circuitos que azedou um pouquinho a relação. Então, o governo está tentando voltar para esse jogo para não ser surpreendido por alguma cláusula ou algum tipo de renegociação que seja contrário aos seus interesses e impacte muito também na arrecadação federal. Em outros casos aí em que eles demonstram um otimismo bastante excessivo, eu não acho que isso seja condizente com o ritmo que o Congresso vai ter com esse esforço concentrado aí meio esparso. Essa questão de votar rapidinho a regulamentação da tributária, o segundo projeto, que é relatado pelo deputado Mauro Benevides do Ceará e que está na Câmara, que é aparentemente simples, realmente ele é mais simples do que o outro, porque ele só trata do comitê gestor que vai, enfim, gerenciar o novo IVA. Estados, né? Dos estados. Mas pode atrasar principalmente se houver aquela retaliação que a gente estava esperando. Por tudo isso que é importante a gente sentir também o clima do outro lado da praça dos três poderes e entender se essa disposição condiz com o que os deputados e senadores estão planejando. Por isso mesmo, está conosco a Samantha Klein, que vai apresentar aí como vai ser esse esforço concentrado e qual é o ânimo com o qual deputados e senadores estão chegando a Brasília. Boa noite, Samantha. Muito boa noite, Vera e Carol. Olha, chegando bem aos poucos, por sinal aqui saindo do plenário da Câmara dos Deputados, há poucos parlamentares ainda presencialmente, até porque esse esforço concentrado, portanto, começa hoje. Há previsão aí de sessões, portanto, hoje, amanhã e também na quarta-feira, isso nesta primeira semana. Serão 2 semanas de esforço concentrado em agosto, depois uma em setembro e depois disso, em razão das eleições municipais, os parlamentares poderão ficar em suas bases eleitorais e por isso que há essa corrida contra o tempo. A expectativa é sim de votação dessa segunda parte da regulamentação da reforma tributária, isso porque o relator do texto, o deputado Mauro Benevides, ele já tem aí um requerimento pedindo a tramitação e urgência e ele estima que esse texto poderá ser votado amanhã. Portanto, essa sessão de hoje ela é justamente aquele formato para chamar, né, para convocar os parlamentares de forma presencial, até porque algumas comissões também estão em operação aí, portanto, há uma pressa aí por parte de alguns parlamentares. No caso dessa segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, esse projeto cria o chamado Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, justamente para fiscalizar, arrecadar e distribuir o novo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui os atuais ICMS e Imposto sobre Serviços. Além disso, tem um ponto aqui que ele pode ter maior discussão, que é sobre a questão da distribuição do dinheiro arrecadado com o novo tributo, claro, mas também o que trata aí do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Ou seja, que atualmente deve ser pago por quem recebe bens por herança ou doação. Portanto, essa é uma arrecadação aí também importante no âmbito local, que aí também é um ponto que vai gerar discussão. Mas há outros textos importantes também, alguns que são de interesse do próprio governo, porque tem aquele projeto que atua contra o devedor contumaz e também a proposta que prevê novas regras para os contratos de seguros no país. Também tem os projetos dos parlamentares. É o caso de projetos do deputado Marcel Van Hatten, que é da bancada gaúcha. Ele tem 4 projetos de lei de socorro ao Rio Grande do Sul, depois das enchentes, tudo isso tramitando em regime de urgência. Então ele também aí vem fazendo essa pressão para tentar aprovar esses projetos, que, claro, para ele, na visão dele, são de prioridade, mas não necessariamente aí
do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele que, por sinal, não chegou por aqui ainda, então há uma expectativa que ele venha. Portanto, claro, tem uma série de reuniões aí que ele vem participando, mas a expectativa é que ele apareça por aqui. Amanhã, com certeza, estará por aqui justamente tentando colocar em pauta esse segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, Vera. Mas é algo que a gente vai realmente acompanhando por aí, porque o movimento, neste momento, realmente é baixo, viu? Mais jornalistas do que parlamentares aqui no plenário. Ô, Samanta, teve reunião de líderes lá na residência oficial da Câmara, porque se vier alguma retaliação, algum tipo de recado para o governo, esse é o campo em que isso vai ser tramado, né? Pois é, teve aí essa pauta teve aí a reunião de líderes hoje, né? Uhum. E a gente não recebeu assim muita informação, muito detalhe sobre o que vem. Olha, foi mais esse planejamento, né? Bom, olha, são essas pautas prioritárias, estamos de acordo. Então, inicialmente, a informação que a gente tem é que tem esse acordo, pelo menos para a votação da regulamentação da reforma tributária. Essa segunda parte, que é justamente a que trata da distribuição do dinheiro. E vale lembrar que a primeira etapa foi aprovada aí de forma mais acelerada, digamos assim, no final, um pouquinho antes ali do recesso parlamentar. Muitos pontos e muitas pontas a serem amarradas, inclusive esse projeto está no Senado, não vai ser aprovado de forma rápida como se esperava, como o governo esperava, vai ficar somente para depois das eleições. Foi um pedido aí do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou seja, só depois das eleições. Portanto, o governo quer terminar essa primeira etapa, pelo menos aqui na Câmara, para ainda manter aquela previsão original de ter até o final do ano a aprovação desses dois textos. Mas é algo que, como tem as eleições aí no meio do caminho, não é tão simples assim. Tá certo. Muito obrigada, Samanta, pelas suas informações. É isso, Carol. Não sei se vai ser tão simples quanto o governo quer fazer crer, porque é um Congresso que está bastante incomodado com essa questão das emendas. Tem aí um cronograma que eles estão acompanhando, porque na sexta-feira começa a votação no plenário virtual da decisão do ministro Flávio Dino. Ele deu a decisão de forma monocrática e agora submeteu aos pares, e os ministros vão depositar os seus votos ali no plenário virtual a partir da meia-noite de sexta. Então, isso vai ter um impacto só na semana que vem. Então, por isso que até agora, você vê que ninguém fala a respeito, está todo mundo esperando, fala-se só em off a respeito do impacto desse freio que foi dado nas emendas, porque eles estão aguardando para ver como o Pleno do Supremo vai decidir essa questão. E hoje o ministro Padilha, mais uma vez, disse que o governo não tem a digital nessa decisão do Supremo, decisão do ministro Flávio Dino, mas é o que se fala nos bastidores, né? Até pela relação próxima do Dino ter sido ministro do governo Lula. O Padilha falou que não tem digital em decisão da Suprema Corte, que qualquer decisão o governo vai cumprir, mas está um climão de possível retaliação se realmente eles forem cerceados aí na execução dessas emendas de comissão, emendas PIX. E lembrando, tem um pano de fundo também da sucessão, tanto na Câmara quanto no Senado, né, Vera? Que já vai embicando aí. É só no início da próxima legislatura, mas certamente o Lira vai ter que fazer acenos. Tem outras pautas aí que são do interesse da bancada da bala, da bancada evangélica, da bancada do agro, aqueles temas polêmicos tipo PL anti-aborto, descriminalização das drogas, aquele pacote anti-invasão eleitoral no Senado. Pois é, às vezes o que é prioridade para o país não é a agenda exatamente prioritária do Congresso, né? É isso mesmo. Vamos ver o que vai prevalecer nessas poucas semanas de trabalho deste semestre. Enquanto isso, o ministro Haddad vai tentando injetar otimismo ali nos agentes econômicos, na opinião pública, falando de forma ali bastante benevolente a respeito do que ele acha que está por vir na economia. Depois de participar da reunião com o presidente, ele veio para São Paulo para um compromisso e a gente estava lá, ouviu o Haddad fazendo uma previsão otimista a respeito do crescimento do PIB. Quem traz as informações para a gente aqui da reportagem de São Paulo é o Clauson Dutra. Boa noite, Clauson. É isso, Vera. Boa noite para você,
para Morar para Todos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve rever para além a projeção do Produto Interno Bruto de 2024, que atualmente está em 2,5%. A fala ocorreu durante um evento promovido pelo mercado financeiro. Haddad disse que essa decisão de elevar o PIB do país será tomada brevemente. A economia esse ano está crescendo e eu diria que nós brevemente devemos rever o crescimento da economia brasileira para além dos 2,5% previstos pela nossa Secretaria de Política Econômica. Temos os desafios de sempre, né? Nossa agenda no Congresso tem que caminhar. Haddad disse que o Brasil precisa virar a página dos últimos 10 anos de muitos gastos e salientou que o governo federal não está aumentando impostos de quem já paga, nem criando novos, mas buscando compensações para outras decisões que foram tomadas. Haddad também citou durante o discurso que a reforma tributária vai dar um choque importante na produtividade da economia do país. O nosso sistema tributário vai figurar, após a transição, entre os melhores do mundo. Lembrando que o nosso sistema tributário, por ocasião da posse do presidente Lula, foi considerado pelo Banco Mundial um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. Então nós temos todas as razões para entender que isso vai dar um choque importante na economia brasileira, sobretudo de produtividade. A fala ocorre após o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, dizer nesta segunda-feira que o governo vai fazer de tudo para concluir a regulamentação da reforma tributária ainda neste ano. E como vocês já salientavam durante o ponto final, a primeira etapa da regulamentação da reforma tributária foi aprovada na Câmara em julho e aguarda a análise do Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que a proposta só deve ser votada no Senado depois das eleições municipais de outubro. Vera. Obrigada, Clauson, pelas suas informações. Ele está mais otimista, Carol, do que os outros que fazem projeções para o crescimento da economia, né? O Boletim Focus, que faz ali semanalmente uma análise e compila as projeções de vários entes do mercado e faz um balanço disso, está prevendo 2,2 para esse ano. O Banco Central, em junho, atualizou a sua previsão de crescimento, tudo bem para cima, de 1,9 para 2,3. Se o ministro está prevendo 2,5 e está dizendo que o índice da Fazenda vai ser aumentado, a previsão da Fazenda vai ser aumentada para isso, é que ele está contando com algum outro dado que os outros que fazem essa medição ainda não estão olhando. E também não parece estar olhando com tanta preocupação quanto o Banco Central para a inflação, que está demorando para convergir para a meta. Isso tem aí impactado as decisões sobre juros, inclusive depois do intervalo a gente vai trazer uma reportagem do Guilherme Muniz sobre isso, porque o Roberto Campos Neto voltou a falar a respeito dessa necessidade de convergir para a meta de inflação. Então é isso, o ministro tentando levar esse otimismo para os agentes do mercado, para os outros setores da economia. A gente teve um início de semana mais tranquilo que o da semana passada nos mercados aí. As coisas parecem seguir para uma normalidade maior, estão esperando os dados da economia americana, depois daquele solavanco da segunda-feira sangrenta da semana passada. Mas, por hora, o ministro parece ali excessivamente otimista, inclusive com essa possibilidade de a reforma tributária andar rapidamente. E os impactos que ela pode ter, porque a gente sabe que ela tem uma transição muito longa e que os verdadeiros impactos, a implantação completa da tributária do consumo só vai acontecer em uma década. Então, acho que ele está tentando trazer muitos dados ali positivos que não necessariamente vão ter um impacto tão imediato. Toda noite o Haddad acende uma vela para o Fed reduzir os juros nos Estados Unidos, né? Nessa expectativa. E ele tem uma fala dele também, acho que tentando se livrar um pouco da peste de taxade, né? Porque ele fala que o governo não está aumentando imposto de quem paga, nem criando novos impostos, mas sim buscando compensações para outras decisões que foram tomadas, né? Isso eles demoraram a comunicar e comunicaram muito mal, deixaram os memes avançarem bastante, o apelido pegar. É difícil agora você mudar uma percepção
justamente por um tema árido, em que as pessoas não têm a informação ali na ponta do lápis e não conseguem distinguir uma coisa da outra, e ainda com o fato de que eles viram e mexem e falam, tem que taxar isso, tem que taxar aquilo, reforçando o meme em vez de combatê-lo. Então, ele vai ter que lutar bastante contra essa ideia que acabou mesmo pegando, pelo menos uma franja ali das pessoas que estão mais ligadas nas redes sociais e que acompanham o dia a dia da política e da economia mais pelas redes do que se informando efetivamente. A gente vai fazer aquela nossa pausinha tradicional, vai para o Repórter CBN e volta já com mais Viva Voz. Estamos de volta com Viva Voz e o Guilherme Muniz já está aqui do meu lado, chegando mais cedo aqui ao Viva Voz e ao ponto final, porque o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, voltou a falar sobre inflação, sobre o que a autoridade monetária está disposta a fazer para trazê-la para a meta de 3%, que parece cada vez mais distante. Conta aí pra gente, Muniz, que fala foi essa? Uma fala tentando mostrar, inclusive, coesão, viu, Vera? Boa noite para você, boa noite para Carol e para os nossos ouvintes. O atual presidente, então, do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, disse que a instituição terá que continuar agindo para trazer a inflação para a meta, independentemente de quem seja o próximo presidente do BC. Portanto, já projetando aí para os próximos meses. O mandato dele termina no final desse ano e as expectativas são de que Gabriel Galípolo, o atual diretor de política monetária e, vamos lembrar aqui, ex-integrante do Ministério da Fazenda de Lula, que ele assuma o posto nos próximos meses, né? Galípolo foi indicado para a diretoria do BC pelo governo federal. Campos Neto afirmou durante um evento da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo nesta segunda-feira que o BC tem dado mensagens inequívocas nesse sentido e para ele o prêmio de risco tende a diminuir. A gente tem tido uma mensagem, vamos dizer assim, inequívoca e consensual de que o Banco Central vai fazer o que for preciso para trazer a inflação para a meta. Eu acho que é muito importante, independente de quem seja o presidente, de qual seja o mandato. Eu acho que isso está bem sedimentado no grupo que nós temos hoje e nos debates que nós fazemos. Bom, essa afirmação de que o Copom não vai poupar esforços para trazer a inflação para a meta de 3% ao ano está em linha com a última ata do comitê, o Copom, né, que foi divulgada no início da semana passada. O Comitê de Política Monetária decidiu por unanimidade manter a taxa básica de juros em 10,5% ao ano e citou na ata que as projeções para a inflação no horizonte relevante estão acima da meta. Campos Neto ainda avaliou que o governo Lula tem feito um esforço fiscal importante, mas destacou que ainda é preciso ter cautela sobre a dinâmica fiscal dos próximos meses. Afirmou também que o prêmio de risco tende a diminuir, como eu disse, conforme o governo federal demonstrar esforços para controlar os gastos. Para Campos Neto, é preciso que o país faça um esforço extra nesse sentido, com foco no médio prazo, para sinalizar que existe uma conversão da dívida nos próximos meses. E aí, para finalizar, Vera, o presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro, né, o Campos Neto, também falou sobre os recentes receios do mercado de uma recessão nos Estados Unidos. Para ele, houve de fato uma desaceleração da economia norte-americana, mas o cenário de recessão de fato ainda é pouco provável. Lembrando que há uma semana, os dados desse desaquecimento da economia norte-americana provocaram pavor nos mercados internacionais. Foi aquela segunda-feira sangrenta que você disse mais cedo. A Bolsa de Tóquio chegou a cair mais de 12% num só dia. Trouxe reflexos também aqui para o nosso Ibovespa, mas depois os índices, tanto aqui o brasileiro quanto os internacionais, conseguiram recuperar um pouco as perdas nos dias seguintes, Vera. Obrigada, Muniz, pelas suas informações. É isso, um tom bem diferente do presidente do Banco Central, daquele adotado pelo Haddad, ele bem mais cauteloso e preocupado com a inflação, que foi um assunto que o ministro decidiu deixar de fora da fala dele. Carol, por enquanto Lula está seguindo aquela orientação de não pressionar mais por novas quedas dos juros, até porque isso parece totalmente fora do horizonte próximo. Pelo contrário, tem até gente que advoga por uma elevação da taxa Selic, algo que também, pela fala do Campos Neto, não parece ser o mais provável. Parece que a gente vai entrar aí num período de mais algumas reuniões de estabilidade. Então, a gente vive um período de Guerra Fria. Ele deu uma leve cobrada por redução dos gastos, mas não pegou muito pesado. E o governo também evitando a pressão pública nesse assunto. Até porque o momento é de turbulência, né? Nos mercados internacionais convém não fazer marola, né, Vera? Exato, tá todo mundo fazendo certo aí. Continuem assim que as coisas tendem a andar melhor. Mudando um pouquinho de assunto e entrando em eleição 2024, já tá comendo solta, como a gente sabe bem. E o Daniel Reis está aqui comigo já no estúdio
porque as sabatinas do G1 com os candidatos a prefeito aqui na capital continuam. E hoje foi a vez do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição, o último dessa série. Conta pra gente, Reis, quais foram os principais destaques da fala do prefeito? Boa noite a você, Carol, e aos ouvintes. Olha, o prefeito Ricardo Nunes defendeu nessa sabatina os números da gestão dele e negou ter envolvimento com a máfia das creches em sabatina ao G1 nessa segunda. Ele foi o 5º e último entrevistado dessa série da jornalista Natuza Neri, que inclusive está disponível já nos podcasts, na página do podcast do Assunto e também no G1. Nunes afirmou que será, até o final do ano, o prefeito que percentualmente cumpriu mais metas da gestão municipal. De acordo com a última atualização da prefeitura, que foi publicada em abril, 32 das 86 metas foram concluídas. Isso equivale a 37% das metas cumpridas. A versão inicial do programa de metas foi apresentada pelo Bruno Covas em março de 2021, mas tiveram algumas alterações que foram feitas no documento já na gestão Nunes, após passar por consulta popular em audiências públicas. O Nunes enalteceu o programa de recapeamento da prefeitura e também citou o plano de requalificação da Avenida Santo Amaro como uma conquista da gestão atual. Não teve pressa para entregar, não. Realmente a obra da Avenida Santo Amaro, a gente acabou recebendo bastante crítica. O prefeito sempre recebe muita crítica, né, Natuza? Não tem jeito, gente. Quando a gente tem que fazer uma obra importante, vai gerar algum transtorno, né? Então a gente ficou ali cobrando para poder entregar, tá entregue, ficou super bonita. Ali já tem muita gente agora já empreendendo ali, vai valorizar os imóveis daquelas pessoas. O ônibus agora ele pode ter ultrapassagem, vai melhorar o tempo das pessoas ficarem no ônibus, vai diminuir o tempo no ônibus. A Santo Amaro é uma avenida muito importante da zona sul da cidade e tiveram muitas críticas da demora da entrega dessa obra. Então, por isso, essa justificativa do Nunes. Mas ele também citou que o enterramento dos fios na avenida foi muito bom e também a maior acessibilidade na avenida após as obras. O Nunes também comentou sobre as investigações relacionadas à máfia das creches e afirmou que não foi indiciado no caso e que adversários políticos estão se aproveitando desse caso. Eu não tenho, nesse processo, nenhuma acusação. Zero. Um processo de 5 anos, tem mais de 20 mil folhas, não aparece o meu nome como acusado em absolutamente nada. Houve a conclusão do inquérito, faltando 2 meses para a eleição, ok, normal. As pessoas foram indiciadas e eu não fui indiciado. Isso é importante a gente deixar aqui muito claro. Não existe indiciamento meu, não existe acusação contra mim. A Polícia Federal já indiciou 116 pessoas nesse esquema da máfia das creches aqui em São Paulo, mas Nunes não faz parte desse grupo. A Polícia Federal concluiu um relatório em julho deste ano e apontou a necessidade da continuidade das investigações sobre o atual prefeito, que ele é suspeito de lavagem de dinheiro nesse esquema por meio de uma empresa, melhor dizendo, de dedetização da família dele. Nunes também respondeu sobre um vídeo no qual ele parabeniza o trabalho da UpBus, uma empresa de ônibus investigada por ligação com o PCC. Ele afirmou que a ida à garagem da UpBus para falar sobre a empresa deveria ser vista como algo positivo por ter garantido a continuidade do trabalho pensando no passageiro. Segundo o MDBista, se o processo contra a empresa apontar algo errado, ele fará o cancelamento do contrato na hora. Mas é necessário, segundo ele, uma condenação. O que existe até agora é uma suspeita muito robusta, nas palavras dele. Essa entrevista completa com o prefeito Ricardo Nunes está disponível no G1 e nos principais tocadores de podcasts na página do podcast O Assunto. Vera, Carol. Obrigada, Daniel, pelas suas informações. E aí agora, para a gente fechar, o Viva Voz teve um assunto importante hoje, uma efeméride, que foi a morte aos 96 anos do ex-ministro da Fazenda, ex-ministro também do Planejamento, ex-deputado Delfim Neto, uma figura emblemática aí da política brasileira. Quem traz as informações para a gente é o André Pinheiro. Boa noite, André.
Você, para a Carol, também é o nosso ouvinte. Pois é, Antônio Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, morreu nesta segunda-feira aos 96 anos. Ele estava internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, em decorrência de complicações do quadro de saúde. A assessoria dele não confirmou ainda a causa da morte. Uma das figuras centrais do regime militar, Antônio Delfim Neto, foi o responsável pelo chamado Milagre Brasileiro, período de rápida expansão da economia nacional, principalmente entre os anos de 1969 e 1973. No governo Costa e Silva, foi ministro da Fazenda e, enquanto esteve no posto, contou com poderes absolutos para guiar a economia do país. Antônio Delfim Neto estava tão integrado aos propósitos da ditadura militar que assim se manifestou durante a reunião do Conselho de Segurança Nacional, que impôs a censura no Brasil com o ato institucional número 5 em dezembro de 1968. Estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. Eu acredito que deveríamos atentar e deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais que são absolutamente necessárias para que este país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Ao lamentar a morte do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, o presidente Lula afirmou que o Brasil perde uma grande referência do debate econômico. Em nota, o petista lembrou que fez críticas ao ministro por 30 anos, mas que pediu desculpas durante a campanha eleitoral de 2006. Segundo Luiz Inácio Lula da Silva, Delfim foi um dos maiores defensores do que o presidente fez como política de desenvolvimento e inclusão social. Vera. Obrigada, André, pelas suas informações. Pois é, Carol, o dia foi de grande repercussão dessa morte do Delfim. Ele vive uma vida longa, bem ali longeva, muito profícua na política. E o que me ocorre dizer, muitos já escreveram com muito mais propriedade, o Hélio Gaspari, que tem aí um trabalho longo de ali garimpagem e estudo da ditadura militar, cobriu como poucos o papel que o Delfim teve. Recomendo muito o texto que ele escreveu no jornal o Globo a esse respeito, a respeito da morte dele, da importância que ele teve. A Miriam falou, Merval falou. O que me ocorre dizer de ali, que eu acho que sintetiza um pouco essa figura, é que nos dias de hoje seria impossível alguém que tomou um lado tão fortemente, que foi o lado da ditadura militar, inclusive validando seu período mais sangrento, seu período de maior repressão. Ele foi ministro no período em que mais morreram pessoas ali pela ditadura e que desapareceram pessoas. Seria impossível ela se conciliar com o outro lado com tanta facilidade quanto ele conseguiu. Foi validado pela esquerda pelo fato de ser nacional desenvolvimentista e por fazer um receituário para a economia que em muito se parece no que propõe ali do papel do Estado com o de algumas figuras da esquerda, mas eu acho que seria impossível. E se a nossa anistia, nossa transição para a democracia tivesse se dado em outros moldes menos conciliatórios, como aconteceu na Argentina, por exemplo, seria impossível ele ter sido validado posteriormente, por exemplo, como um interlocutor de um governo do partido de esquerda, como é o PT. Então, foi um momento, acho que único, um caso único ali de um dos principais nomes da ditadura, identificado como tal, que era alvo de protestos, inclusive quando ele, do milagre, partiu para a hiperinflação e para um período de muita crise econômica, que também foi responsabilidade dele, ainda assim ter sido ressuscitado e ter virado um interlocutor político como o Delfim conseguiu. Acho que é um caso único. É isso, ficamos por aqui hoje, né, Vera? Ficamos por aqui hoje, segunda-feira é um pouquinho mais curtinho, vocês continuam agora com o Ponto Final, com o Muniz e a Carol, e a gente volta amanhã com mais análise, mais bastidores. A semana promete ser quente. Até amanhã. Tchau, Vera, até amanhã.